O Met Gala aconteceu ontem e a gente ficou de olho em tudo. E se você, por algum segundo na sua vida, pensou que a moda podia ser algo fútil, esse foi um grande momento para a gente entender o quanto a moda, através da história, foi utilizada como uma grande ferramenta, uma arma contra questões políticas e sociais. Eu sou Natália Bertolini, terapeuta de imagem há mais de 8 anos e eu ensino mulheres a se vestirem bem para se sentirem confiantes e transmitirem elegância. Se você gosta do tema moda e tudo que está conectado com ele, já me segue aqui e ativa o sininho para mais. O Metropolitan Museum of Art, o Museu de Arte Metropolitana de Nova York, faz todo ano, na primeira segunda-feira de maio, o Met Gala, que é um baile de gala mesmo. Esse baile foi criado lá em 1948 por ninguém mais, ninguém menos que Eleanor Lambert. Essa mulher é a mesma pessoa que vai fundar o New York Fashion Week, ou seja, ela é um grande ícone da moda e quem alavancou realmente a moda nos Estados Unidos. Antigamente era só um jantar, tá, gente? Então era um jantar de gala mesmo, as pessoas iam, o valor do ingresso era US$ 50 e eles faziam um jantar para receber fundos. Então a galera angariava fundos, até porque o Metropolitan não recebe nenhum dinheiro governamental. Mas foi lá em 1973 que ele se tornou um evento realmente assim, de luxo, né? E aí, hoje em dia, o pessoal fala que é a joia da coroa social de Nova York. Hoje, hoje, o ingresso vale de 35 a 50 mil dólares. E, gente, em 2023, o baile arrecadou em torno de 22 milhões de dólares. É muita coisa. Mas também é o que mantém o museu aberto e funcionando. E realmente, o Met Gala é um dos maiores eventos e um dos mais importantes e exclusivos do mundo e também da moda. Especialmente porque ele também abre a exposição de moda do Costume Institute, que é um instituto de costumes, né, de roupas do Metropolitan Museum. Então é a parte, né, o braço de moda do museu. Nesse ano de 2025, o baile aconteceu numa segunda-feira, que foi dia 5 de maio, lá no Metropolitan mesmo, em Nova York, e ele contou assim com cerca de 450 convidados, entre eles galera da música, do cinema, da arte, esportes, tecnologia, negócios, enfim. E quem patrocinou a maior parte desse evento foi a Louis Vuitton. Não é à toa que a maioria dos looks que foi utilizado lá era também dessa marca. Mas, galera, o mais importante, na minha humilde opinião, desse ano foi o tema. Todo ano tem um tema, mas o tema desse ano, 2025, foi Superfine Tailoring Black Style, que em tradução literal significa super fino, alfaiataria do estilo preto. Esse tema, ele vai trazer aí uma análise cultural de 300 anos na história, né, no conceito do dandismo. Mas o que que é dandy? O que que é o dandismo? A palavra em si, só dandismo, ela significa dar uma ênfase aí no seu visual, no seu look, né, na sua aparência, no seu estilo. Mas o dandismo negro, ele traz uma conotação um pouquinho diferente. O tráfico de escravos, o colonialismo, o imperialismo que aconteciam, né, a diáspora que aconteciam ali no século XVIII, fizeram com que uma nova cultura de consumo acontecesse. Então, roupas e bens que indicavam ali uma riqueza, uma distinção, um bom gosto. E o dandismo negro, ele vai surgir dessa intersecção, dessa mistura aí de tradições e estilos africanos e europeus. A exposição, que abre para visitação dia 10 de maio, ela tem 12 sessões. Cada uma delas vai contar uma parte aí, ou vai representar uma parte do dandismo. Propriedade, presença, distinção, disfarce, liberdade, campeão, respeitabilidade, juke, que seria uma forma de driblar, herança, beleza, estilo e cosmopolitismo. Todas essas 12 características juntas, elas demonstram aí uma autoapresentação de alguém e é um modo de distinção, de resistência dentro da sociedade, impactada por raça, gênero, classe e sexualidade.
Então, a exposição ela vai explorar a importância do estilo para a formação de identidades negras nessa diáspora aí do Atlântico, né? Então, nesse tráfico de negros através do Atlântico, especialmente entre Europa e Américas. Vão ser apresentados ali peças, vestuário, acessórios, tem sapatos, tem fotografias, tem artes decorativas e muito mais coisas que começam lá no século XVIII e vêm até os dias atuais. O dandy negro, ele representa um indivíduo que ele busca usar a moda para expressar sua identidade. Mas ele também quer desafiar o que é considerado como um status de beleza, de identidade. E isso, gente, pode ser incorporado por qualquer pessoa. Você pode ter o seu estilo e criar ele aí mesmo. Mas a essência, né, a raiz desse dandismo negro, ela vem de pessoas que saíram da escravidão e se tornaram ícones de moda. Os primeiros dandies negros, eles coincidiram com o surgimento de talentos musicais, por exemplo, né, ou talentos teatrais, entre outras pessoas assim, artistas, vamos dizer, né, lá do século XX. Então, especialmente ali onde viviam mais negros nos Estados Unidos, porque eu não sei se você sabe, mas eles eram segregados a alguns espaços. Tinham muitos negros vivendo em Chicago, Detroit, Pittsburgh, o Harlem, que é um dos bairros lá de Nova York, que é um dos grandes representantes também. Então, gente, esse pessoal usava as roupas realmente para se afirmar em um mundo que não dava nenhuma chance, né? Um mundo que negava dignidade para essas pessoas. Então, infelizmente, parece que as coisas ainda continuam assim em alguns espaços e situações. Então, gente, o dandismo, ele já foi uma forma de afrontar a aristocracia, né, a riqueza tradicional, e agora, hoje em dia, ele se torna também uma forma de rejeitar as limitações que são impostas aos negros. Dois livros representaram muito bem o tema. Um deles é o livro do Jason Jules, que se chama Black Ivy, ou Revolta e Estilo. E o segundo livro é da Monica Miller, que também foi a curadora do Met Gala desse ano, que se chama Escravos da Moda, Dandismo Negro e o Estilo da Identidade Negra Diaspórica. O dandismo negro, gente, então ele ressignificou o uso da moda, né? Era uma resposta ao controle e objetificação que eles sofriam. Então, era uma forma de usar a moda para sinalizar que eles iam mudar e que eles estavam mudando de classe social, especialmente os negros segregados e discriminados. Um dos casos mais legais que teve foi o do Julius Subise. Esse cara, ele foi escravizado quando ele ainda era uma criança. E em 1764, ele foi dado de presente a Catherine Douglas, que era a duquesa de Queensberry. Gente, a duquesa, ela tratou ele como se fosse um filho. Ela libertou ele e ensinou tudo que era da aristocracia, né, dos ricos, para ele. Então, ele começou a circular nas rodas sociais mais altas e ele ficou famosinho, né? As pessoas gostavam dele, ele virou um ícone. E ele entrou para vários clubes de moda, um deles era o Thatched House Club. Então, ele acabou inclusive sendo chamado de Príncipe Negro. Algumas histórias dizem que depois de alguns anos ele fugiu para a Índia, então provavelmente o fim da história não é tão legal como a gente já sabe que acontece em muitos casos. Um outro grande nome do dandismo foi William Lee. Ele foi um escravo comprado pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, e ele foi o primeiro a ser libertado pela vontade mesmo do presidente George Washington, porque ele gostava muito dele e ele realmente fazia já várias coisas que eram da aristocracia. Então ele assumia os cargos mais importantes e mais altos que tinha ali. Inclusive, ele aparece muito em quadros, e aí ele era um dos negros mais noticiados da época. A origem do dandismo negro, então, gente, ela não tem um ponto em si, sabe, exato. Muita gente fala sobre os alfaiates também, que costuravam muito bem e eles não podiam usar a roupa, porque a alfaiataria era só para os brancos ou era só para as classes mais altas. Então, eles começaram a reinventar as roupas para começar a utilizar do jeito que eles gostariam de usar e criaram aí esse estilo todo impondo respeito. Como eu falei, né, hoje em dia a gente tem muitos exemplos de dandismo. Eu consigo lembrar de vários aqui. O Coleman Domingo, Cynthia Erivo, Zendaya, Rihanna, Pharrell Williams, o André Leon Taylor, enfim, tem muitos e muitos nomes. E no Brasil, por exemplo, até o Mano Brown, se você olhar, ele se apresenta na Estica muitas vezes para trazer essa força. Os co-anfitriões
da festa desse ano são Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Coleman Domingo, A$AP Rocky, LeBron James. O LeBron James não conseguiu ir para a festa, tá? Ele não pôde comparecer. Mas o Pharrell, além de tudo, além de ser um anfitrião, ele também assinou parte ali da decoração, né, do evento, né, do conceito visual do evento. E aí, gente, fica a minha reflexão final aqui, que eu achei muito interessante, que eu juntei de algumas pessoas que eu ouvi falando sobre o tema. Esse tema traz, em primeiro lugar, usar a moda para mudar, para sinalizar uma mudança social, especialmente para os negros segregados e discriminados. Segundo ponto que eu acho muito importante é o primeiro tema do Met Gala, que é sobre a moda masculina. Terceiro ponto aqui, o estilo, ele foi historicamente usado como uma ferramenta de opressão e também de afirmação e de resistência. Quarto ponto que eu acho muito importante, usar a moda como instrumento de expressão de inteligência, identidade e até mesmo de ironia. E por fim, uma frase que eu ouvi de uma repórter que diz assim: é a contracultura sentando-se à mesa para ditar o tom do baile. Então, falamos aqui sobre o tema do Met Gala, falamos sobre o que significa e o quanto foi importante esse tema ser abordado esse ano, especialmente aí no cenário político e social. E eu gostaria que você me falasse aqui embaixo se você quer ver os melhores looks e os piores looks do Met Gala de 2025. Comenta aqui.